Olá, boa noite! Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Hoje do meu lado, Lanzoni. Tudo bem, Lanzoni? Tudo bem, Fran? Tudo bem ao telespectador da TVC? Vamos para mais um Esporte Mais aqui na TVC, a TV mais perto de você. Do meu lado, a Valquíria, do Vôlei Bauru. Seja bem-vinda, Val. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Bom, gente, a gente estava num bate-papo muito legal aqui antes do programa. Quero convidar você a participar também. A gente já sabe algumas coisas aqui da Val, daqui a pouco ela vai contar mais. Mas participa com a gente, você que está no Facebook, TVC Bauru. Manda sua pergunta, seu comentário sobre o jogo. Quer saber alguma coisa da Val? Manda também. Pode mandar pelo WhatsApp também, que a gente está aqui, ó, no celular. A gente responde tudo para você. Bom, começando um pouquinho com a Val. Val, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no vôlei até você chegar aqui em Bauru. Minha trajetória não é tão longa, né? Eu ainda tenho pouco tempo de caminhada no esporte, chegando aqui no adulto. Eu vim das categorias de base de Osasco, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acabei que vim para Bauru com uma oportunidade muito grande de começar a mostrar um pouco de vôlei, né? Porque eu vim do Minas, que o meu primeiro time adulto que eu joguei, foi uma experiência maravilhosa jogar lá, mas em outra situação, né, em um espaço diferente. Lá eu estava mais para ajudar e para aprender, e hoje eu estou aqui para resolver, né, e também para aprender, lógico. Então eu estou aqui, cheguei em Bauru temporada passada, né, renovei mais uma vez o contrato, estou muito feliz. Eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho esse ano e vai ser interessante essa Superliga e o que a gente vai aprender. Ô Val, até para falar um pouquinho sobre a sua estadia no time, você no ano passado chegou, não foi uma das contratações mais badaladas da equipe, mas foi talvez um dos tiros mais certos da equipe do Vôlei Bauru. A gente vê inclusive a torcida comemorando muito, tendo você como um símbolo do time, até pelo jeito que você joga, pela garra empenhada. Como é que foi essa química de você aqui em Bauru? Como é que foram esses primeiros momentos e como você se vê hoje no projeto? Toda vez que alguém faz essa pergunta pra mim, me fala como foi a minha chegada no passado, na temporada passada, quer dizer, eu sempre respondo que foi amor à primeira vista. Em relação a que as pessoas disseram, que não foi a contratação, isso pra mim não importa, porque, sinceramente, eu penso no meu crescimento, na importância que a minha equipe tem. O comentário negativo e positivo faz parte. Eu acho que quem vive do que eu vivo hoje em dia tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Então é lógico que talvez a galera não esperasse muito, quem é a Valquíria hoje em dia, mas eu me sinto em casa aqui, eu me sinto à vontade jogando aqui, me sinto feliz. E eu acho que isso é uma coisa que me impulsiona muito, sabe? E jogar no panela de pressão, quem assiste os jogos sabe que lá a energia é absurda e eu só... Como é que eu posso dizer? Eu só respondo o que a cidade me oferece, entendeu? Que é essa coisa boa, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, não tenho o que falar. Desde a diretoria, as meninas, as que foram, as que mantiveram, as meninas novas que estão aqui, eu acho que isso é o que mais importa e eu sou muito feliz e grata por estar aqui e para mim isso que importa. Bom, Val, a gente estava falando alguns programas atrás sobre a vibração da equipe. Você e a Palácio são as que mais vibram, chamam a equipe. Como fazer para chamar as outras? Que às vezes a gente vê as outras um pouco quietas demais, também não dá aquela provocadinha para incendiar o jogo. E a gente já vê isso de você e principalmente da Palácios também, né? É uma característica cubana, né? E como fazer para chamar essas jogadoras? Eu acho que cada jogadora tem uma característica especial, né? Eu brinco muito assim que eu gosto de tocar o terror na quadra, mas isso é uma coisa minha, é uma coisa que é natural. Então, assim, com a minha forma de jogar, o que eu gosto de passar para as minhas companheiras é que a minha energia, essa coisa que eu tenho, que é por característica minha, isso é uma coisa minha, que eu sou uma pessoa que, dentro de quadra, até brinco com as gurias, que eu me transformo um pouco, né? Eu gosto de ter isso, de ter essa coisa de vibrar, de dar aquela provocadinha básica, que faz parte do esporte, né? Quem não gosta, quem joga sabe o que eu tô falando. Mas meu principal objetivo, assim, quando eu tô na quadra com as meninas, é passar energia muito boa, porque eu sei que contagia. Energia boa sempre contagia. Pode ser o que for. No esporte, fora, energia boa contagia. Então, eu acho que se eu sempre manter essa coisa de vibração, sorriso no rosto, de provocação, de acreditar e tal, de brigar, tenho certeza que junto tu vem trazendo quem é um pouco mais tímido, eu digo assim, entendeu? Porque faz parte. Uma vai vibrar mais,
outra do seu jeito vai ser mais contida, mas vai funcionar mais no ataque, ou vai funcionar mais em alguma posição. Eu acho que isso depende de cada jogadora, entendeu? Então sempre tem aquela que é mais louca e aquela que é mais calma, né? Então o equilíbrio faz parte. Já tem um monte de louca e nenhuma calma. Tu tem que ter equilíbrio, senão não dá certo. Bom, a gente queria falar um pouquinho sobre os jogos, né? Para quem não sabe, gente, o Bauru foi desclassificado, perdeu para a equipe de Osasco, né? Atual campeã. Val, como que você vê a evolução da equipe, principalmente nesses 2 jogos? Eu acho que, como o Fernando fala, nosso técnico, né? A gente está botando um tijolinho a cada dia no nosso muro. Eu acho que o Paulista, os campeonatos anteriores que a gente participou, amistosos, enfim. Isso, para a Super League, que é o campeonato máximo, lógico que ganhar, todo mundo quer ganhar, né? A gente não interessa, vai jogar bolinha de gude, a gente quer ganhar. Isso sempre. Mas eu acho que o que a gente está criando a gente está consolidando o trabalho cada vez mais, sabe? Um pouquinho de cada vez. E eu tenho certeza que para a Superliga o time vai estar muito mais lapidado do que hoje. Eu até postei uma foto na minha rede social. Eu acho que eu não cheguei onde eu queria, mas eu estou bem longe do que eu estava ontem. Então, isso para nós é muito importante. Eu acho que o time está construindo, ganhando fisicamente, ganhando tecnicamente. Acho que o Fernando, né, ele dá muito essa questão para nós de como entender o jogo, como arrumar o time. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? Então, eu acho que... E esses dias agora, antes da nossa estreia, que vai ser dia 17, contra o Pinheiros, eu acho que o time vai dar aquela... Eu até falei antes pra ele, o nosso time vai dar aquela lapidada, né? Então, eu acho que o time cresceu, a gente perdeu, eu acho que a gente teria ter ganho. A gente sabe que a gente tem condição de ganhar, né? Porque é o Osasco, com todo respeito à equipe de Osasco, que é uma grande equipe, mas a gente tem total condição de ganhar. De qualquer equipe treinando, jogando de igual para igual, os times nos respeitam. O Bauru tem respeito das outras equipes pelo que a gente fez. Isso é muito importante reforçar. Mas eu acho que, reforço, a gente botou mais um tijolo na nossa obra. E assim a gente vai indo, devagar, aos poucos, de cada degrau em degrau, para ganhar cada vez mais espaço. Val, até para a gente comentar, entrar mais assiduamente nos 2 jogos dessa semifinal, o que a equipe acabou, talvez no primeiro jogo, deixando... Porque era o jogo, a equipe igualmente tinha um histórico fantástico na panela de pressão, tinha ainda perdido, era grande força. Se por um lado a equipe ainda não tivesse tido um bom resultado e uma boa apresentação fora de casa, na panela a gente sabe que é muito complicado para as adversárias enfrentar Bauru. O que acabou acontecendo no jogo contra a equipe de Osasco? O que acabou faltando? Porque a gente sabia que a equipe poderia ter jogado mais do que jogou no primeiro jogo, né? Com certeza, eu acho que... Eu até falei contigo antes aqui, a gente estava no nosso bate-papo aqui antes de começar o programa. Eu acho que a gente não fez o nosso melhor jogo, entende? Eu acho que a gente deu o máximo, mas não foi o melhor em relação à parte técnica e parte tática. Eu acho que a gente com certeza pecou em detalhe. Eu acho que o jogo foi muito de detalhe. O Osasco veio não com medo, mas veio respeitando, porque jogar aqui no Panela não é muito fácil, né? Mas eu acho que naquele detalhezinho, naquela bola, naquela coisa pequenininha, eu acho que faltou, sabe? Faltou ali aquela linha, aquela bola que foi dentro, ou aquela rede, ou enfim. Eu acho detalhe, foi um dia atípico, eu acho. Um jogo tenso, porque é uma semifinal, querendo ou não. Todo mundo sabe que jogar semifinal não é fácil. Eu acho que foi um jogo de detalhes e a gente pecou nisso. Acho que com certeza foi isso que faltou. Acho que os erros nos prejudicaram um pouco. Mas bola pra frente, eu acho que um ganha, outro perde, né? E quem é melhor leva a vitória. Então, nesse dia, o Osasco, ou melhor, nos 2 jogos, o Osasco foi um pouco melhor que nós e acabou levando a vitória. Como é que você analisa a evolução da equipe? Tecnicamente, taticamente, a equipe teve uma mudança gigantesca. Mudou-se completamente o jeito de jogar. O time do ano passado era um time que tinha mais volume de jogo. Esse ano a gente tem uma equipe mais tática, com uma relação bloqueio e defesa que quando acaba encaixando, acaba sendo muito importante. É uma equipe que joga muito mais com o contra-ataque, precisa desse contra-ataque. O que você vê da equipe, essa evolução? O que dá para ver desse novo voleibol? Eu acho que é um jogo de xadrez, né? O nosso time hoje, com a parte tática, a parte técnica, principalmente em relação ao bloqueio e defesa, eu acho que isso para o voleibol de hoje em dia, principalmente para o alto nível, é extremamente importante, porque um time que joga muito bem na parte defensiva incomoda muita gente, né? Então eu acho que o time evoluiu muito em relação a isso. Parte física, então nem se fala, eu acho que a gente ganhou muito a questão de parte física. O Chuicart está de parabéns pelo trabalho que ele está fazendo, porque jogar o tempo inteiro ali no volume, porque bloqueio é volume.
Tu tocar o tempo inteiro numa bola e dar contra-ataque, entrar de pau, né, que é o termo que a gente usa, tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem consistente, organizado. Hoje eu vejo nosso time muito organizado em relação a isso, entendeu? Isso é muito importante, porque isso facilita muito o ganhar, o andar do jogo, né? Isso com certeza eu acho que foi uma grande coisa que a gente ganhou, que a gente vem evoluindo e eu tenho certeza que vai aumentar cada vez mais. A equipe do SESI e a equipe de Osasco são equipes muito diferentes, taticamente. O que o Bonato pediu e treinou com vocês no SESI e contra o Osasco? E o que você acha que funcionou? Repito, o nosso bloqueio com certeza funcionou nos 2 jogos. Eu acho que cada time é um time, mas o voleibol é o mesmo, entende? Eu acho que o que muda é uma chamada de bola, o que muda é a característica levantadora, mas o jogo jogado em si, ele é o mesmo, é as 4 linhas e a bola no ar, sabe? Mas eu acho que o que a gente fez muito bem, e a gente vem fazendo muito bem, é o nosso bloqueio, a nossa relação bloqueio e defesa, sabe? Isso facilita muito o nosso jogo em relação às outras equipes. O nosso time ser um time alto, um time que nem que falou que não tem tanto volume, mas o bloqueio e a nossa defesa, como a gente está cada vez mais entrosado, isso está sendo uma coisa que a gente tem ganhado muito dia a dia. E eu tenho certeza que se pegar os scouts aí, todos os jogos paulistas, o que a gente evoluiu muito absurdamente foi relação bloqueio e defesa. Até falando sobre isso, a questão da relação do bloqueio e defesa, a gente sabe que no fundamento do bloqueio é muito importante as relações das centrais. E é algo que salta aos olhos a evolução que nós tivemos. Você pode até falar, chegou a Andressa e a Gabi que não está entrando tanto, mas a gente vê nos treinamentos da Gabi evoluindo muito. Com certeza. E a gente tem um monstrinho de 3 cabeças, digamos assim, no nosso meio de rede hoje, com você, Angélica e a Andressa. As muralhas. As muralhas que dão medo pro lado adversário, porque é algo que está funcionando. Como é que tá essas questões até mesmo entre vocês centrais? Como é que está sendo esse dia a dia? Porque é algo que nos enche os olhos, a qualidade que o meio de rede bauense está tendo. Eu vou te falar que a nossa parceria chega a ser absurda, assim, é uma troca de trabalho, companheirismo mesmo, de coisa de coração, assim, que tá funcionando de um jeito que eu acho que quando a gente tem um grupo assim, que trabalha fechadinho, ainda mais na nossa posição, que a gente fala que a nossa briga é direta, né? Mas é aquela briga muito saudável, porque além da gente competir entre nós, a gente se ajuda muito entre nós. Então isso facilita muito. Dificulta o trabalho do Fernando, na verdade, né? Que a gente sabe que se uma não estiver bem, a outra com certeza vai dar conta. Não tem uma que tá, uma é pior, outra é melhor. Não. É muito parelho. Com características especiais diferentes, mas acho que nós ali, o nosso trabalho, e o quanto que a Gabi também, que dá um sufoco pra gente no treinamento, que não é fácil. Ela é nova, mas, não é fácil. Impressionante como vem evoluindo durante os treinamentos. Ela evoluiu absurdamente e ela faz a gente correr. Não é porque ela é mais nova, porque ela não está entrando tanto nesses jogos de agora, mas a briga é grande. E essa troca que a gente tem de trabalho uma com a outra é, assim, impressionante. Eu acho que a gente se agrega muito, a gente se completa, né? A gente literalmente somos as muralhas dessa equipe. E é muito bom isso. Val, falando um pouco de convivência entre grupos, a gente sabe que não é fácil conviver, cada uma de um jeito. E assim, como eu percebo muitas coisas, a gente vai olhando. Vocês rolam uma amizade dentro e fora de quadra, ou rola só dentro de quadra? Porque assim, eu já percebi que tem alguns jogos de basquete que as meninas costumam frequentar. Eu vejo um grupinho aqui, uma ali. Como é que é essa relação de amizade de vocês? Eu acho que é como todos os lugares. Eu acho que existem grupos de afinidades em cada equipe, né? A gente, lógico, tem pessoas que a gente é mais amiga de uma, amiga da outra, mais amiga de outra. Mas tem muita relação de amizade fora de quadra. A gente fala que a gente é uma família, né? E isso é concretizado. Não tenho o que falar. É muito bom estar com as gurias, tanto na quadra quanto fora da quadra. Por mais que tenha os grupos de afinidade, que nem tu disse, a gente, graças a Deus, Senhor, a gente é um grupo que se dá muito bem, assim. E não é, a gente briga quando tem que brigar, a gente pega no pé quando tem que pegar, porque trabalho é trabalho, e amigos à parte, né? Mas a relação, assim, fora de quadro, o extra-quadra, sensacional. A gente tem até as brincadeirinhas particulares que a gente adora, que é muito bom também. Até falando sobre isso, Val, a gente sabe, até acompanhando o dia a dia, a gente sabe, por exemplo,
na rádio a gente já cansou de chamar a Angélica de a general, por ser a que chama o time quando precisa. E a gente vê como um time que quando precisa se cobrar, se cobra. Bastante. Quando tem essa relação bem profissional entre todo mundo, quando dá essa liga, é meio caminho andado para o time ter um sucesso? Eu acho que é mais que meio caminho andado, né? Porque um grupo que se relaciona bem, o trabalho já fica bem mais fácil, né? Porque o nosso dia a dia é complicado, a gente tem o estresse do dia a dia, somos muitas mulheres juntos, então nós mulheres, quando a gente não tá afim, a gente não leva muita coisa a sério, né? Que eu digo em relação ao TPM, aquelas coisas básicas, mas quando o pega pra capar pega, a mulherada ali não tem arrego. A gente sabe muito bem dividir a relação, a hora do tá tranquilo e da hora que o negócio vai pegar. E eu falo, no meio do esporte é muito natural assim a gente ter briga, é aquela coisa, briga e dar a mão depois. Porque se a gente não der a mão, como é que vai caminhar junto? Não dá certo. Esporte coletivo, ainda mais o voleibol, que é extremamente coletivo. São 3 bolas, são 3 toques. Eu não faço 3 ações sozinhas. No máximo saque. Mas se eu não estiver bem, nem sacar bem eu vou sacar. Não adianta eu vou lá pro saco no decisivo. Eu olho pra quadra, puta, e agora em quem eu vou confiar? Não é assim, gente. Um grupo que trabalha junto caminha muito melhor. O trabalho é difícil, mas se tu tem uma equipe que tu anda junto, que tu caminha junto, é outra história. Bom, Val, falando um pouquinho do segundo jogo, né? Vocês estavam com a pressão de ter que vencer. Eu queria saber como que é jogar pressionada desse jeito. É mais difícil? Pesa o psicológico? Eu falo que eu acho que é a melhor parte. Eu acho que a gente treina até cair o braço para esse momento, entendeu? Eu acho que nenhum jogo é fácil, todos os jogos são difíceis, mas um jogo decisivo, esse sim dá o gosto, dá o sangue, dá aquela coisa, aquele frio na barriga no vestiário, meu Deus, e agora será que vai dar? Vamos lá, a gente treinou. Eu acho que sim, jogar numa pressão sempre é mais difícil, mas também é muito gostoso, porque agora essa é a parte boa. O momento que vai se definir. Esse é o momento que tu sabe, por mais que tu perca ou tu ganhe, cara, eu tô numa semifinal. Não importa, a gente deixou alguns pra trás, entendeu? É isso que fica. Jogar uma semifinal sempre é gostoso, pode ser o campeonato da esquina. É semifinal, é final, entendeu? Até sobre isso, Val, você virou e falou, pode ser até campeonato da esquina. E eu, particularmente, acho que o Campeonato Paulista fantástico, poderia ser muito melhor, porque a gente tem praticamente uma mini Superliga aqui. Com certeza. Os 7 times que disputaram vão disputar a Superliga com a confirmação agora, sim, a existência de Rio do Sul, a entrada de Valinho. Os 7 times do Paulista vão jogar a Superliga. Então é um campeonato que tem um potencial gigantesco e, na minha opinião, ele é muito mal cuidado. Eu acho um absurdo ter uma primeira fase curta, onde todo mundo joga com todo mundo, mas não tem ida e volta. Eu acho um absurdo 7 times passarem para os playoffs, tem 7 times. Eu acho que você poderia peneirar mais na hora de chegar dos playoffs. Acho um outro absurdo, o campeão da edição anterior tem vaga antecipada na semifinal. Ou seja, é um campeonato se tratado com um pouquinho mais de carinho. Não tratado, desculpa a expressão, mas como um campeonato feito pela esquina, pela federação. Se a federação tivesse um carinho um pouco mais, poderia ter inclusive um tratamento melhor, inclusive do público. Como é que vocês, jogadora, veem isso? Vocês sentem falta desse tratamento um pouquinho do produto voleibol? Vocês sentem essa falta? Eu acho que os organizadores, as pessoas responsáveis por organizar as nossas competições, né? E a gente diz que quem joga em São Paulo é abençoado porque tem uma mini Superliga antes do campeonato máximo, que é a Superliga, é super importante porque dá um ritmo absurdo para as equipes. É lógico que sempre é importante ser mais tratado com carinho. Por que não, entendeu? Mas aí não cabe nós a gente pensar, porque não adianta a gente ficar pensando, como é que vai ser a organização se a gente sair na quadra e a gente não dá conta. Geralmente a gente dá conta, a gente pensa mais ali na quadra do que na organização. É lógico, volto a falar, seria muito mais, até mesmo para nós atletas, para nós mesmos, para nossa preparação, um campeonato, quem sabe, porque se fizesse nessa proporção, alongaria mais o campeonato, faria um campeonato mais selecionado, é lógico. Mas já que foi feito dessa maneira, basta nós. É o papel de vocês é jogar. É jogar, mas né? seria interessante para vocês se fosse esse... Claro, com certeza. Tudo que é melhor soma, né? É lógico que
uma coisa boa ali. Mas infelizmente quando acontece esse tipo de coisa, não cabe a nós resolver. E o nosso objetivo ali, se é mata-mata, bora pro mata-mata. Se é um jogo, bora para um jogo. Acaba sendo que fica um pouco mais difícil de repente, porque joga uma vez, joga todo mundo de novo, depois já tá valendo a final. Mas faz parte, eu acho que ano passando, os organizadores, eu tenho certeza que, apesar da escolha, sempre querem tentam fazer o melhor, eu penso nisso, né? A gente sempre acredita nisso. Se foi o melhor ou não, paciência, como já foi, a Superliga tá aí, agora a página virada e vambora. Eu sei que jogador não gosta de falar desse outro lado, até porque jogador gosta de falar da bola. Com certeza. Mas você teve uma passagem na categoria de base por talvez o principal projeto de base desse país, que no voleibol, que é o projeto lá em Osasco do Banespa. Do Bradesco, perdão. Sim. E teve também a primeira experiência no adulto, no outro clube fantástico, tem uma estrutura de primeiro mundo, que é o Minas. Sim. Quando você chegou a Bauru, como é que você viu a estrutura aqui em Bauru e como é que você vê a equipe tentando a cada momento querer uma evolução? Você disse muito bem no Ricardo, a gente pode também falar da contratação do Felipe, agora estatística, o Décio, tá dando uma estrutura bastante. O Zé, Alano, todo mundo. Como é que você vê esse caminho de Bauru se estruturando? Eu falo, chega a ser até irônico, né? Eu teoricamente não, é verdade, o Bradesco, categoria de base, assim, eu sei que tem muitos clubes de base que são maravilhosos, mas eu falo com muito orgulho, porque eu vesti aquela camisa, realmente, eles têm um cuidado com a categoria de base absurdo. E muitos jogadores que estão jogando comigo hoje, Deise, Paula, vieram de lá também, só que ainda na época, muito antes, eu nem jogava vôlei ainda, sabe? Aí eu fui pro Minas, que a gente sabe que é uma estrutura absurda, é um clube referência também. Então, eu, leiga, na época, quando era muito nova, não sabia o que era o vôlei, bem dizer, só tinha aquela faixa etária de negócio, aquele clube imenso, o Bradesco, aquele clube imenso. E eu vou te dizer, eu cheguei em Bauru, é uma cidade pequena, sim, uma cidade interior, mas, gente, não nos falta nada. Não nos falta nada, nós temos tudo. A gente tem uma excelente academia, a gente tem um bom ginásio para treinar, a gente tem um corpo de comissão técnica muito bom também. Eu acho que Bauru, cada ano, o Reinaldo, né, que está ali, sempre ali, apertando a gente para poder o nosso melhor, para dar o melhor para a gente, eles dão o melhor para a gente. É lógico que cada ano que passa, eu que estou indo para a segunda temporada, de um ano para o outro, sempre, que nem eu falei, que nem o Fernando fala isso, e é a mesma coisa que eu digo sobre o Bauru. É um tijolinho a mais, Eu tenho certeza que daqui a uns anos, se Deus quiser, isso aqui vai estar na elite. Muito mais do que um quinto lugar ou um quarto lugar, quem sabe um terceiro, daqui a uns 3 anos um primeiro lugar, por que não? Não existe time invencível. Eu não acho que o Rio é uma equipe maravilhosa, mas não existe time invencível, entendeu? Se a gente tirar essa ideia que existe as atletas aprenderem, nós, né, acreditar que é possível, por que não? Esse sentimento de que essa equipe pode sim bater de frente com investimentos mais altos, a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que na Superliga a gente vai encontrar o Minas, que está com investimento incrível, o Praia Clube, que está com investimento incrível, o próprio Osasco, Rio de Janeiro, mas a equipe tem esse sentimento que não, dá sim para pegar esse Com certeza. A gente não só tem o sentimento, como a gente tem certeza que dá. Eu acho que a gente pode ir muito longe, a gente pode ir muito além dos 8, a gente pode ir muito além dos 5. É só a gente trabalhar com muita seriedade, como a gente vem trabalhando, a gente pedir a Deus proteção, que não ocorra lesões, que faz parte, mas que se puder que não tenhamos lesões, que sejamos merecedores de não ter uma lesão, sabe? Eu acho que esse time com certeza vai surpreender muito e vem surpreendendo desde a temporada passada, muito antes de estar na Superliga, quando veio lá, Superliga B, as categorias de base. Por sinal, quando eu jogava no Osasco, lá no Bradesco, eu joguei contra Bauru. Sim. Inclusive, uma das decisões do Paulista, se não me engano, foi justamente a equipe do Bradesco. Exatamente. Foi quando a equipe bauruense subiu para a elite no voleibol paulista. Então, assim, eu acho que Bauru tá surpreendendo, sabe? As pessoas têm que ver cada vez mais isso e valorizar isso. Tirar aquela ideia, porque é cidade interior, porque é um time pequeno. Gente, time pequeno não é só o patrocinador, que as pessoas acham que são pequenos. Time pequeno se comporta como grande. Time pequeno que tem estrutura. Olha a nossa fisioterapia, é um absurdo. Olha a clínica do Zé, a Reabilite. Olha a Alana, o trabalho maravilhoso que faz, o Fernando, tanto de conhecimento que tem.
a Lívia, que é a nossa supervisora, que conduz o time, a gente está muito bem estruturado. Então as pessoas se enganam em achar que só porque é Bauru... Gente, Bauru... Vocês estão muito enganados, Bauru é imenso. E o vôlei veio para ficar. Eu tenho certeza disso, sabe? Seja eu, daqui 5 anos fora ou não, Bauru veio para ficar. Isso que importa. Bom, a gente tem umas perguntas aqui dos telespectadores, mas é depois do intervalo. Gente, fica aí que daqui a pouquinho a gente volta. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Vitiver Sistemas de Segurança, profissionais treinados, cercas elétricas, alarmes, rastreamento veicular, monitoramento 24 horas. Avenida Rodrigues Alves, 1435, fone 3206-1888. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Vitiver Sistemas de Segurança, profissionais treinados, cercas elétricas, alarmes, rastreamento veicular, monitoramento 24 horas. Avenida Rodrigues Alves, 1435, fone 3206-1888. Bom, gente, voltamos rapidinho, comercial, né, para falar mais com a Val. Vocês perceberam que tem mais um aqui na equipe, né? Oi, Rocha, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fran, Val, Lanzoni, chegando por aqui agora
Agradecer também a Val pela presença aqui no TVC Esporte Mais e embelezando um pouco mais a bancada, né? Porque se depender de nós esse dois... Esse lado direito aqui tá complicado, o lado esquerdo até vai, mas o lado direito... Mamãe. É brincadeira, né? Val, vamos lá. Só pra você saber, eu fico sempre com os dois aqui, ó. Hoje estou presente. Tá vendo? Gente, a gente tem perguntas aqui, comentários. O Carlos Donizete, como a Val fala bem, deveria ser locutora? Ai, gente, eu gosto de conversar um pouquinho, tá? Os guris do meu time ali ficam me sacaneando, que eu falo, mas eu gosto de falar mesmo. Pode mandar pergunta pra gente que a gente responde. Tem outra pergunta do Gilson. Qual a expectativa para a Superliga? Olha, muito repórter me pergunta isso e eu sempre falo a mesma coisa. A expectativa é a melhor possível. Eu acho que a gente treina muito para responder isso, né? E também para dar esse resultado, porque... Eu estava falando antes com o Luiz, vai ser uma Superliga muito parelha, vai ser, acho que uma Superliga de bastante emoção, bastante jogos, uns jogos bem bonitos, acho que vai ser bacana, a gente está nós estamos ansiosos para começar e o trabalho vem sido cada vez maior, cada vez mais intenso e pro dia 17 a gente, se Deus quiser, arrasar. Há 2 temporadas atrás, foi a primeira temporada de Bauru. Foi a sua primeira Superliga também lá no Minas ou não? Na verdade, assim, a minha primeira Superliga, eu digo que foi a minha primeira Superliga porque foi a minha primeira participação no time adulto. Meu último ano de juvenil no Bradesco, se eu não me engano, 2013, posso estar errado, alguém me corrige. Eu joguei até o final do ano e aí o Minas me convidou, eu fui convidada, era o primeiro time que perderam o patrocínio. E era um time mais mesclado com meninas mais novas, bem dizer, tudo da minha idade. Tinha só a Lene naquele time de livro de tipo anfitriã. E aí eu joguei... eu cheguei bem dizer em novembro lá, joguei até o final do turno, daí viramos o turno, joguei o turno inteiro. A gente caiu fora, a gente ficou, sei lá, em 10º, nem lembro. E logo em seguida o Minas já me fez a proposta. Então, bem dizer, oficialmente, jogando ativo, o Bauru minha primeira temporada. Porque Minas, lógico, joguei, participei da equipe e tal, mas não tão efetivamente como hoje eu faço parte da equipe de Bauru, né? Até, essa Superliga até que tá por vir, desde que você começou a jogar em ano adulto, é a Superliga mais equilibrada que tá? Pelo menos no papel, antes do torneio começar, é o torneio mais equilibrado que a gente vai ver nessa Superliga feminina? Aos meus olhos, de pouca experiência que eu tenho nessa caminhada, eu acho que com certeza... vai ser uma Superliga... A gente achava que a temporada passada ia ser muito equilibrada. Como foi? Eu acho que muitos times surpreenderam, mas esse ano vai ter mais equipe... Assim, mais equipe não, mas vai ter mais equilíbrio entre as equipes, porque cada vez mais o nível está subindo. Tem muita jogadora nova aparecendo também, né? E eu me ponho nessa situação, porque muita jogadora que jogou comigo categoria de base está jogando aí, está arrasando, dando baile, né? Então eu acho que vai ser com certeza uma Superliga muito equilibrada, como foi esse Paulista, como já deu para dar um gostinho aí do que vai acontecer aí pela frente. Bom, Rocha, você que acompanha também, o que esperar desse time de Bauru na Superliga? Você acha que pode brigar pelas primeiras posições? Eu acho que sim, Fran. Como a Val e o Lanzoni colocaram muito bem, a Superliga esse ano tem um equilíbrio muito grande, né? Talvez essa distância que já era pouca na temporada passada entre as equipes emergentes e as já consolidadas, como Rio de Janeiro, Osasco, Minas e Praia, baixaram ainda mais. Eu acho que Bauru pode ter, sim, uma campanha muito melhor do que teve na Superliga passada. Eu acho que esse tem que ser o primeiro objetivo. A partir daí, você começar a ter metas um pouco maiores, um pouco mais ambiciosas. Mas eu acho importante você fazer mais um campeonato bem competitivo para enraizar ainda mais o vôlei dentro da cidade. Eu acho que um projeto precisa disso, né? Precisa de jogos com a casa cheia, como foi o jogo contra o Osasco na semifinal. Independente se perdeu ou ganhou, isso é uma questão de evolução também. Vai chegar o momento que a equipe vai ser vencedora. Mas antes de ser vencedora, você precisa enraizar esse projeto dentro da cidade. E eu acho que o vôlei está nesse processo, nesse momento, e tem ido muito bem nesse sentido. E essa Superliga é talvez o momento de concretizar isso, na minha opinião. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, Eduardo Tanabe. Que jogadora é essa que está chegando para o vôlei Bauru que nunca ouvi falar? E a Palácio já tem patrocinador para bancar a documentação para a transferência? Eu até acho meio complicado para a Val responder. Não, eu acho que assim, ó.
Eu acho que em relação à parte de documentação que vai acontecer, eu repito, não cabe a nós atletas responderem. Eu acho que a diretoria tem um papel, exerce esse papel maravilhosamente bem, cada um na sua função. A minha função é dar na bola e trazer alegria para a cidade. A parte de quem vai ficar, quem não vai ficar, a burocracia, gente, sinceramente, eu até sou leiga nisso. O meu interesse aqui é treinar, fazer vocês felizes, dar orgulho para a cidade, é isso que importa, tá bom? Eu posso até falar, porque a gente teve uma informação hoje, que dá para esperar é que a diretoria, como a Val falou, está correndo atrás. Eu até tive uma informação, só que a gente precisa ainda apurar. Mas coisas boas virão. É a única coisa que dá pra gente falar. Que foi isso, inclusive, foi nos passados. E como sempre, a diretoria estão sempre procurando melhor. Independente de se for para quem vai ficar ou para quem vai chegar, eles estão fazendo melhor, entendeu? Eu acho que isso que mais importa. As pessoas não devem ficar preocupadas com isso e com certeza o trabalho deles está sendo assim, de detalhe. E até para o pessoal que não entende por que a situação da Palácios não está definida ainda para a Superliga, a gente explica. Para a Federação Internacional de Voleibol, o Campeonato Paulista não é um campeonato oficial. Por quê? O calendário de clubes para a Federação Internacional se inicia só agora, nessa primeira semana que vai ter inclusive o início da Superliga. Por enquanto a gente ainda está no calendário de seleções. Então, por conta disso, por o Campeonato Paulista não ser um campeonato oficial para a Federação Internacional de Vôlei, a gente sabe toda a tradição e o valor que o Campeonato Paulista tem dentro do voleibol brasileiro. E isso ninguém vai tirar, apesar de, eu repito, da federação não trabalhar de uma melhor maneira o campeonato. Mas a importância e o valor desse campeonato ninguém discute. Mas por conta dessa questão de calendário da Federação Internacional, o Campeonato Paulista não é considerado um campeonato oficial. Por conta disso, jogadoras estrangeiras conseguem jogar o campeonato sem ter a documentação oficial. E essa documentação oficial é muito cara. A informação que a gente já trouxe, inclusive, com os diretores da equipe bauense, trazendo isso de maneira oficial, é que já há um acerto com a jogadora, já há um acerto com a Johanna Palácio, cubana. O que está complicando é conseguir essa verba para a questão da taxa de transferência, mas isso a diretoria está trabalhando. E eu volto a repetir, eu não estou falando nada, não estou afirmando nada, mas hoje, conversando com algumas pessoas ligadas ao Voleibol, me disseram, teremos novidades boas, a gente não pode adiantar nada ainda, mas o que dá para falar é que teremos novidades boas. Então vamos aguardar o trabalho da diretoria. Bom, gente, vamos aguardar aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar de basquete. Você gosta de basquete? Gosto, eu gosto de esporte, de maneira geral. Bom, galera, a gente vai ver as entrevistas do jogo da classificação do Bauru Basquete. Depois a gente volta aqui para comentar com vocês. A gente fez um bom primeiro tempo, seguramos a equipe do Pinheiros aqui em São Paulo. No último quarto, o time marcou muito e quando teve a bola na mão, soube aproveitar quem estava melhor colocado para fazer os pontos. Então, uma bela vitória, nos dá a oportunidade de jogar mais uma semifinal de Paulista. Agora vamos trabalhar para corrigir esses erros e chegar firme nessa semifinal. Foi um jogo difícil, como é de se esperar de qualquer jogo de playoff. Eu acho que o que impôs nosso ritmo foi a defesa. A gente conseguiu marcar eles pra caramba, conseguimos anular os pontos fortes deles. Eu acho que esse foi o jogo. Eles fizeram 50 e poucos pontos, que é um time que tem um volume alto de pontos. Então esse aí foi mérito da nossa defesa. Pinheiros praticamente não fez contra-ataque, que é uma característica grande da equipe deles. Então, limitar o jogo no 5 contra 5 foi um desafio e uma virtude muito grande da equipe. Então, nesse sentido, a gente vai em busca, mais uma vez, numa semifinal desse sistema de defender, que foi o que nos consagrou campeão do NBB em cima de um sistema defensivo. Bom, galera, voltamos, né? Vimos a classificação do Bauru Basquete, 2-0 em cima do Pinheiros. Para começar com você, Rocha, como é que você analisa esses dois jogos? Muito importante a retomada psicológica que a equipe teve, Fran. Eu acho que a última semana do segundo turno foi muito negativa para Bauru, as 3 derrotas contra 3 adversários diretos.
Paulistano, depois o próprio Pinheiros e Mogi, mexeu um pouquinho com o que a equipe estava pensando internamente e o foco mudou muito rápido e de uma maneira positiva. Bauru talvez pisou um pouquinho no freio na questão de implantação do seu sistema de jogo, né? Voltou talvez às origens, colocamos assim, e do que tinha feito e tinha dado certo na temporada passada. Mas o principal foi ter eliminado as peças-chave do Pinheiros. E a partir do momento que conseguiu fazer a eliminação dessas peças do Pinheiros, o jogo fluiu. Bauru jogou praticamente o tempo inteiro das duas partidas na frente do placar, comandando as ações do jogo, algo que não tinha acontecido nas outras duas partidas. E quando foi para fechar o jogo, o momento decisivo sobrou tanto em Bauru como no Pinheiros, e apresentando características diferentes, né? O jogo aqui em Bauru pediu uma coisa, pediu uma característica um pouco mais de contra-ataque, pediu um 1 contra 1 maior, porque o Pinheiros fazia uma defesa individual, e o jogo em São Paulo pediu outra coisa. O Pinheiros marcou zona praticamente o tempo inteiro do jogo, e Bauru teve que jogar com a bola na mão, e as peças dentro da equipe também tiveram que se adequar a esses dois jogos. Então foi muito positiva essa classificação. Mais uma vez, Bauru está na semifinal. Franca tem o segundo jogo amanhã contra Osasco. Muito difícil Osasco reverter a série. É claro que é esporte, tudo pode acontecer. Mas fatalmente teremos outro Bauru e Franca em uma semifinal. E eu comentei aqui sábado. Nos últimos 5 anos, contando esse, vai ser a 4ª semifinal entre Bauru e Franca. Bauru levou a melhor nas outras 3 oportunidades. E mais uma vez teremos esse encontro para incrementar ainda mais nessa rivalidade já consolidada no basquete nacional e até internacional, né? Muito poucos lugares aqui na América do Sul a gente tem uma rivalidade tão grande como temos em Bauru e Franca. Eu preciso fazer alguns comentários. O primeiro, 6ª temporada que o time faz uma campanha do Outubro Rosa. Algo muito importante. É uma equipe masculina chamando essa atenção, é algo que a gente tem que bater palmas para a diretoria. E o time voltou a jogar como bom, voltou a ter o DNA defensivo, né, Fran? E isso é de extrema importância para a equipe. Exatamente, também queria parabenizar, esse uniforme é lindo, gente, a gente enche os olhos, né? A gente viu aí imagens do Bauru Basquete TV também, né, que se deu essas imagens pra gente, das entrevistas. Rocha, o time melhorou, Lanzoni, o time melhorou esses 2 jogos, mostrou um Bauru diferente? Voltou a jogar na característica que é de Bauru, voltou a jogar como foi campeão do NBB, jogando mais defensivo. Eu entendo toda a proposta de jogo que o Demetrius fez para a primeira fase, e entendo porque exatamente nesse momento da primeira fase você tem que fazer testes, apostas. Mas o mais importante é que aí a gente vê que o cara é do ramo mesmo. Chegou na hora do vamos ver, não deu certo os meus testes que eu fiz durante o início da temporada, vou voltar a jogar da maneira como o time estava jogando e ganhando. Rafael Hetzheimer fazendo a 5, Gabriel Jaú fazendo a 4. Não teve essa questão de tentar colocar isso a goela abaixo. Não, teve humildade para rever um conceito. Eu acredito que ele vai voltar, inclusive no início do NBB, a tentar fazer esse teste, porque há espaço para fazer isso. A ideia de Gabriel Jaú jogar na 3 é interessante, até para a carreira do Gabriel Jaú é algo que não só o time, mas o staff do jogador tem em vista que pode ser interessante. Inclusive, ele segue tendo essa característica e essa posição. O que eu acho muito importante nessa série de playoff foi que os jogadores preencheram a sua posição correta dentro da quadra, né? O Rafael Hetzheimer voltou a arremessar de 3 pontos, que é a característica dele. Ele tem muita força muito mais força nesse jogo externo do que no jogo interno propriamente dito. E a gente percebia, né, que muitas vezes ele forçava o jogo e acabava facilitando o trabalho das defesas. O Jaú tendo mais contra-ataque, característica dele, ele não tem ainda cacuete de ser um jogador que joga com a bola na mão, ele precisa correr a quadra. E eu acho que isso foi preenchido muito bem. E é importante para a sequência. Eu acho que Bauru também cometeu muitos erros, né? As 2 partidas, se você for fazer uma média, são mais de 22 perdas de bola de média. É muito. Bastante. E para sair contra a Franca, isso vai
vai ter que ser minimizado, mas por hoje, podemos colocar assim, foi o suficiente. O Pinheiros valorizou muito essa classificação e temos que parabenizar a equipe do Pinheiros por isso, que vai ser, não só nessa semana na Liga Sul-Americana, como no NBB, uma equipe difícil de ser batida, e Bauru segue no campeonato. Vai ter uma série muito difícil contra a Franca, acho que todos nós somos unânimes nisso, que Franca foi a equipe que mais investiu, que mais tem se preparado para levantar essa taça do Campeonato Paulista, mas quando você coloca a bola em jogo, isso pouco importa, né? 5 contra 5 e Bauru tem condições sim de vencer Franca. É claro que Franca está em outro estágio da temporada, foi um time que nesse primeiro momento está montado para dar uma resposta rápida, diferente de Bauru, que está preparado para lá na frente, março e abril, ter uma resposta melhor, mas é jogo. Vamos ver como que Bauru vai conseguir levar essa série, que já começa no final de semana e já tem as datas definidas também. Bom, Val, você falou que gosta de basquete, né? Você acompanha os jogos, e qual que é seu jogador preferido ali? Eu acompanho, eu vou ser bem sincera, eu adoro basquete, na verdade, eu acho que o esporte de maneira geral é maravilhoso, mas por conta da nossa carga horária eu acompanho muito pouco, não consigo ir muito nos jogos, que sinceramente fico podre, eu tenho os meus filhos em casa, eu tenho que cuidar deles. Mas acompanho os meninos pela televisão e adoro. Não tenho um jogador específico favorito, acho que admiro vários jogadores. E o Alex é um jogador que me representa ali pela equipe, um jogador de equipe, pelo jeito é um pilar, né? A gente não convive tanto diariamente, mas vejo ele como um pilar da equipe, eu acho isso muito bacana, admiro isso. Eu acho que pessoas que dão bons exemplos sempre são boas pessoas pra gente observar. Mas o Bauru Basquete é uma coisa impressionante aqui na cidade, né? Como é que é trabalhar com atletas como Alex, Red Charme, no vôlei a gente tem a Paula, jogadores que têm todo um estofo de seleção brasileira, todo um estofo de Olimpíadas. Como é que é para vocês trabalharem com esses atletas que chegaram talvez no mais alto nível que alguém pode chegar no esporte? Eu falo, né? Eu acho que a gente almeja estar onde eles chegaram um dia. Então eu falo hoje mesmo, hoje tem um exemplo muito claro. A gente fez uns testes físicos de manhã com o Ricardo, para ver como é que a gente estava e tudo mais. A Lene, como sempre, humilhando geral, né? A nega, ela... Impressionante, né? Impressionante. Ela é uma palavra... Ela é uma pessoa que está fora do dicionário humano, entendeu? Ela é um ser humano maravilhoso. Eu acho que tu ter um atleta desse do teu lado que te inspira, que faz, que puxa a galera, que a Paula mesmo, propriamente dizendo, bicampeã olímpica, né? Quem não quer jogar uma Olimpíada, chega até a arrepiar só de pensar em um dia estar lá. Eu acho que estar ao lado de jogadoras como elas, perto de atletas como os rapazes do basquete, como a gente mesmo disse, eu quando joguei no Minas, um leque de jogadores aí, atletas maravilhosos, com certeza é muito gratificante e para mim é um vagão que eu só quero correr atrás. Ó, temos um comentário aqui, seria uma pergunta, né? 2 grandes centrais na equipe de Bauru. Acho que elas deixam uma interrogação na cabeça do Fernando. Quem será titular? Quem que vai responder aí? A gente tem 3, né? A situação. E tal, na minha opinião, é o grande lance. Eu, particularmente, eu venho falando aqui desde o início, que no início, pra mim, a Andressa e a Val seriam as minhas titulares. Mas é impressionante, por exemplo, como a Angélica melhorou o nível de jogo dela nesse Paulista. É impressionante como a Angélica, general, ela já tinha uma importância gigantesca pro grupo bauruense. E ela voltou num nível fantástico. Então hoje, assim, eu sou sincero, eu não consigo decidir. E se perguntar pro Fernando Bonato, que é quem teria que responder, eu tenho praticamente a certeza, né, Rocha? Nem ele vai saber responder. Isso deve ser muito gratificante pro treinador. Sem dúvida. Quando você tem 3 jogadoras desse nível, é uma dor de cabeça boa, né? Porque você sabe que você pode colocar uma ou pode colocar outra em um jogo e elas vão responder positivamente. E mais do que isso, né, a gente que acompanha de perto o trabalho também, sabe que as 3 trabalham muito forte. A Gabi também, que seria essa 4ª jogadora, está crescendo muito também. E isso é muito importante, né? Você conseguir mover o seu grupo para que ele consiga te dar uma resposta positiva. Eu acho que é isso que a gente vive hoje no voleibol, não só nesse grupo de centrais, como nas outras posições também. Até comparando, se tivesse isso,
seria o time perfeito. Mas é uma pena, por exemplo, a gente não ter a mesma profundidade em outras posições que a gente tem no meio. No meio a gente tá sobrando, em outras posições poderia, por exemplo, a Gabi Cândido poderia ser uma atleta que poderia dar muito esse paulista, mas por conta da seleção sub-23, acabou não participando da competição, mas eu tenho certeza que vai agregar muito na Superliga. A gente vê na saída de rede uma Eloy e uma Johanna Palácio jogando muito bem. Talvez, quem sabe, eu já dei a informação aqui porque eu já tenho, só que ela só deve se confirmar em dezembro, quando vai estar tudo certo. Mas pode estar chegando aí a Tiffany, vai dar outro corpo ainda mais, vai ser mais uma jogadora para dar uma peça a mais para a saída de rede. A gente vê o grupo se fortalecendo, é um elenco muito interessante esse elenco novo do voleibol. Bom, a gente tem outra pergunta aqui, uma pergunta que eu já faria para a Val, mandaram aqui também. A gente viu que você passou as 2 temporadas aqui, tanto com o Fernando quanto com o Kiviek. O que mudou? Como é a maneira dos dois trabalharem? Queria que você traçasse um paralelo. Eu acho que são 2 técnicos absurdamente bons, eu acho que com características diferentes, é lógico. Hoje com o Fê a gente tem uma equipe mais tática, uma equipe mais que se preocupa muito mais com questão tática, com questão técnica. Com o Marcos e com o Fabiano, com o Kiviek, a gente tinha uma equipe mais solta, um jogo mais de volume. Eu acho que hoje a gente tem uma equipe com um poder tático um pouco maior, eu acho que isso nos agregou bastante. O Fê trouxe bastante conhecimento, não que o Marcos não tivesse, mas pelo contrário, tem também bastante, muito, né, ainda mais pela bagagem dele, mas o Fê, com todo o conhecimento que tem, é um cara muito estudioso, então ele traz essa questão de organização da equipe, coisas bem pontuais, ele trabalha muito a questão de cada fundamento, isso agregou muito, então eu acho que a gente ganhou, né? Ele já fazia isso quando era com o Marcos e agora com ele com o poder da equipe, mais ainda, né? Então isso acho super legal e acho que a gente está ganhando bastante com isso e a gente está muito feliz com o trabalho que está sendo realizado. O seu modo de jogar combina mais com qual técnico? Difícil, eu acho que jogadoras, acho que não existe assim, eu combino com um técnico, eu acho que a gente aprende com cada um deles. Eu aprendi muito com o Marcos, o Fabiano e com o Fernando, a mesma coisa, entendeu? Eu acho que o que eu ganhei com o Marcos, eu tô somando com o que eu tô ganhando com o Fernando. Então eu acho que tá sendo uma coisa, um degrau a mais, entendeu? Eu acho que tá me levando a uma coisa maior, graças ao trabalho do que o Marcos fez e hoje com o trabalho maravilhoso que o Fernando tá fazendo. E esse estilo diferente de cada treinador, de maneira de pensar vôlei, para vocês como atletas, acho que agrega muito, né? Claro, e eu volto lá atrás, antes de chegar aqui, quando eu tava com o Paulo Coco. A experiência que ele tem, eu aprendi muito com ele. De que uma guria que veio do juvenil, foi pro adulto, passou na mão de Marco Queiroz, que também é um excelente técnico, mão do Paulo Coco, na mão do Fabiano e do Marcos, que trabalham praticamente igual, e agora no Fernando, é só agrega, são estilos diferentes. Acho que é difícil, esse combina. Não, acho que não, isso não cabe, mas acho muito mais o que eles agregam na nossa carreira, principalmente eu que estou recém começando, para mim eu acho isso primordial. Até sobre isso, você falou de vários treinadores com quem você trabalhou, Val. Eu volto a repetir, ano passado você foi espetacular, virou um símbolo da equipe, esse ano continua no mesmo volume de jogo. No sábado, durante a transmissão do Sport TV, eu vi no VT, e eu acabei percebendo que o Carlão chegou inclusive a pedir para o Zé Roberto te colocar na mira da seleção. Como é que você trata isso, essa sua evolução, e como é que você vê esse caminho? Você teve uma passagem vitoriosa na seleção de base, foi campeão, inclusive sub-23, na equipe, naquela final onde a Gilma fez chover, mas como é que você vê a situação adulta? Você já vê se está chegando a hora, como é que você vê isso? Eu acho que, eu falo muito isso para as gurias, até quando a gente conversa sobre seleção, né? Eu acho que falando particularmente Valquíria, eu me preocupo muito com o meu dia a dia, sabe? Porque se eu construir um dia a dia correto, um dia a dia com qualidade, se um dia Deus achar que eu vou ter a oportunidade de um dia vestir novamente a camisa da seleção brasileira com a seleção adulta, eu quero estar pronta para receber essa oportunidade, entendeu? Eu acho que me preocupo muito com a minha preparação até lá. É difícil dizer que tá perto ou não, eu acho que eu tô no caminho. No caminho eu sei que eu vou ter tropeço, acho que eu erro bastante, todo mundo erra, porque eu assim como quem é mais velho que eu muito mais eu que não tenho tanta experiência, eu tô aprendendo, porque eu acho que o voleibol adulto a cada dia
se modifica, cada dia a gente aprende, que nem eu trabalhando com o Paulo, com a Alência, esses jogadores que vieram, que enraizaram o voleibol no mundo, principalmente o voleibol brasileiro. Eu acho que eu estou no caminho. Se eu conseguir me manter bem fisicamente, acreditando que eu tenho capacidade, eu acho que eu tenho que acreditar muito no trabalho que o meu treinador dá, nas jogadoras que estão comigo. Eu acho que, se Deus quiser, se eu for do meu merecimento, se o Zé achar que eu devo estar lá, eu vou estar pronta para aprender mais ainda, que eu sei que se chegar lá não é nem ainda 1% do que eu sei que tem pela frente, né? Mas estou no caminho, treinando bastante. Se um dia surgir a oportunidade, eu vou abraçar com todas as forças do mundo. Bom, galera, o papo tá bom, mas nosso tempo acabou, gente. Tava cheio de pergunta aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Quero agradecer, Rocha, obrigada pela participação. Abraço, Fran, e amanhã tem novidade do basquete, hein? Até assinaturas. Vamos acompanhar atentamente o que vai acontecer. Lanza, valeu, mais um abraço, programa. Obrigado, Fran, obrigado, Rocha, obrigado, Val, a você ouvir. Peço até desculpa porque hoje eu não estou num dia bacana, até não participaria do programa. A gente faz aqui para ser profissional, até em respeito a todo mundo. Obrigado, desculpa alguma coisa se hoje eu tô meio quietinho, se eu tô meio cara fechada, mas é assim mesmo. Imagine se ele estivesse falando, né, gente? Nem vou falar nada. Val, obrigada, volte sempre, tá? A gente torce pra você e pra seleção e pra que dê bons frutos aqui pro Voleibol Bauru. Eu agradeço a todos vocês o convite, estou muito feliz. Galera, torçam pra nós, torçam pro basquete, torçam pro vôlei. Eu acho que a força da cidade impulsiona muito a gente. Obrigado, pessoal. Estou sempre aqui aberta, quem precisar. Segue nas redes sociais, Voleibol Bauru. Gente, é isso aí. Essa semana tem jogo, você fica ligado aqui na TVC, tem novidades. Mas não vamos falar agora não, acompanhe nossas redes sociais. Então, até segunda que vem. Um abraço a todos e boa noite.